Bom, vamos ao feedback então do Forbes. Ah, primeira pergunta, né? Tinha essa figura, tá? Vejam que no título falava sobre o que ela dizia, né? Então são os possíveis destinos dos neurotransmissores. E aí vinha, o que vai acontecer com a intensidade da sinapse se os eventos apontados em um forem estimulados, né? Então temos aqui os eventos apontados em um. Vou colocar aqui nessa figura. Então, o que está sendo apontado em um, né? Na etapa um, você está tendo a recaptação do neurotransmissor pela célula pré-sináptica, que é quem acabou de fazer a secreção dele. Tem um transportador de membrana que recapta ele. E também a captação do neurotransmissor pela célula da glia. Tá? Ou seja, no processo um, existe uma remoção de neurotransmissores da fenda sináptica. Tá claro, né? Se você está tirando o neurotransmissor da fenda, você tende assim a diminuir, né? Controlar a intensidade dessa sinapse, tá? Aí a pergunta era se o evento em um for estimulado. Então, se você de alguma forma estimula a captação do neurotransmissor, ou pela célula da glia, ou por esse recaptador, concorda que você vai diminuir neurotransmissor na fenda. Tá? Se você reduz a quantidade de neurotransmissor da fenda, você então diminui a intensidade dessa sinapse. Tá? É o mesmo princípio de, por exemplo, a cocaína, ela bloqueia esse recaptador. Se você bloqueia esse recaptador, você faz com que mais neurotransmissor fique na fenda sináptica e, portanto, você aumentaria a intensidade da sinapse. Tá? Então, é o mesmo tipo de raciocínio, mas aqui a gente fez uma estimulação do processo. Né? Aí vai diminuir a quantidade de neurotransmissor na fenda e, por isso, então, vai diminuir a intensidade da sinapse. E aí, supondo que o neurotransmissor seja inibitório, é correto afirmar que. Então, assim, a sinapse, estimular ou inibir a sinapse, isso é uma coisa. Agora, se essa sinapse é inibitória ou não, aí essa é outra coisa. Tá? Então, aqui no caso, então, supondo que o neurotransmissor seja inibitório, então o GABA, por exemplo, o que vai acontecer na célula pós-sináptica? Bom, se ele é inibitório, a célula pós-sináptica ela vai hiperpolarizar, né? Então ela vai gerar um PIPS, tá? Vamos lembrar disso aí aqui também. Então, tá tendo essa sinapse. Caso essas bolinhas vermelhas sejam GABA, essa sinapse então é inibitória e ela de alguma forma vai gerar uma hiperpolarização na célula pós-sináptica. Tá? Então, ou ela vai fazer com que entre carga negativa, ou ela vai fazer com que vaze para fora carga positiva, algum tipo de evento iônico ela vai fazer de forma que gere uma hiperpolarização nessa célula pós-sináptica. Tá? Então, essa célula vai ter um potencial inibitório pós-sináptico, que é o PIPS. O que é isso aqui? Nada mais é do que uma hiperpolarização. Tá? Por isso que a primeira, então, que é a verdadeira. Né? Então, ela vai ter um PEPS? Não, porque você agora foi avisado que a sinapse é inibitória. Se ela é inibitória, é porque ela tem que necessariamente causar uma hiperpolarização nesse segundo neurônio. Então, ela não vai despolarizar, ela vai hiperpolarizar. E hiperpolarização não é PEPS, é PIPS. Bom, aí temos essa outra imagem, né? Então, o sinal positivo, sinapse excitatória, negativo, sinapse inibitória no terceiro neurônio. Bom, o neurônio 3 vai gerar potencial de ação, caso, né, se... Então, o 3 ele vai ter potencial de ação se a onda despolarizante gerada pelo neurônio 1 chegar na zona de disparo atingindo o limiar. Tá? Essa aqui é a correta. Então, vamos lembrar dessa história também. Então, o neurônio 1 ele faz uma sinapse excitatória, gerando então um potencial excitatório pós-sináptico, né? Um PEPS, que é uma despolarização. Então ele vai fazer com que aumente carga positiva no neurônio 3, seja lá de que maneira ele vai fazer isso,
tá? Ou vai entrar sódio, ou vai parar de sair potássio, não vem ao caso. E ele vai gerar então esse PEPs. Na sinapse inibitória, feita, né, entre o neurônio 2 e 3, o que ele vai fazer aqui vai ser fazer com que aumente cargas negativas nessa porção do neurônio, tá? Fazendo assim uma hiperpolarização. Isso então é um potencial inibitório pós-sináptico, PIPS. Tá? Então, isso aqui é o que está acontecendo. Para que tenha potencial de ação, lembra de que você precisa ter o evento de a voltagem, né, que chega aqui na região do início do axônio, que é o cone de a zona de gatilho ou cone de disparo, de implantação, tem vários nomes, mas é a partir dessa região em que você pode ter de fato potencial de ação, que aí é o potencial de ação que vai poder trafegar por longas distâncias até o final do neurônio 3 e fazer sinapse com o neurônio seguinte. Tá? PEPs e PIPs são potenciais graduados que se perdem ao longo, né, do neurônio. Potencial de ação, sim, ele trafega a longas distâncias. Só que ele só vai ser gerado se o PEPs for suficientemente forte para chegar na zona de disparo, atingindo o limiar. Tá? Então tem que atingir o limiar de disparo. O limiar, né, tem que ser autossuficiente para ser uma voltagem que é ótima para que os canais voltagem dependentes dessa região se abram e você tenha potencial de ação. Tá? É claro que esse PEPs ele vai sofrer uma subtração pelo PIPs, tá? É como se fossem vetores. Então, o PIPs, a onda hiperpolarizante, ela acaba neutralizando parte do PEPs. Mas se ele for forte o suficiente para, apesar dessa neutralização, ele atingir a zona de disparo supralimiar, você vai ter potencial de ação. Tá, então, as outras, então, a onda hiperpolarizante gerada pelo neurônio 2 chegar na zona de disparo, não, né? A onda hiperpolarizante justamente está deixando esse neurônio distante de gerar potencial de ação. A despolarização no corpo do neurônio atingiu o limiar. Não, porque lembra de que a gente não tem potencial de ação no corpo do neurônio, é somente a partir do início do axônio. Então, mesmo que aquele PEPs atinja o limiar no corpo do neurônio, ainda não é garantia de ter potencial de ação. O limiar tem que ser atingido lá na zona de disparo, no começo do axônio. A hiperpolarização no corpo do neurônio, afastar do limiar, né, nada a ver, isso aqui jamais vai gerar potencial de ação. Bom, um evento iônico que o neurônio 1 pode estar fazendo em 3 então, o neurônio 1, ele faz excitação do 3, uma sinapse excitatória. Então, vocês teriam, né, que pensar numa resposta que ou está entrando carga positiva ou está deixando de sair carga positiva. Então, por exemplo, né, se você fecha canal de potássio, o potássio deixa de vazar dessa célula. Ou ainda, uma outra possibilidade é que deixa de entrar carga negativa. Tá? Então, canal de cloreto, geralmente se ele está aberto, o cloreto entra, porque tem mais fora. Se você fecha esses canais, para de entrar a carga negativa que até então entrava. Tá? Tudo isso aqui seriam formas de despolarizar o terceiro neurônio, ou seja, seriam eventos, né, que poderiam fazer com que essa sinapse então seja excitatória. Tá? Se ela é excitatória, necessariamente ela tem que excitar o próximo neurônio, né? Ou seja, ela tem que despolarizar ele. Tá? Então, desses daqui, abertura de canais de sódio. Tá? Se abrir canal de cloreto, vai entrar cloreto, vai hiperpolarizar. Se abrir canal de potássio, vai vazar potássio do neurônio, vai hiperpolarizar. E se fechar canal de cálcio, vai deixar de entrar cálcio, né, nesse neurônio também, não faria com que ele ficasse despolarizado, ele iria hiperpolarizar. Muito bem. Com base na imagem, responda às questões da sessão. Então, temos aqui essa imagem. Deixa eu ver se aqui no feedback... Aqui, cuidado, aí o asterisco, ele tá de acordo com o outro forms, né, da outra turma. Nesse forms aqui de vocês, o asterisco, ele tava aqui, ó.
tá? É aqui o de vocês, desse formes presente. Atenção, o sulco central é esse aqui, tá? Então, esse tracinho aqui é o sulco central. Essa questão, alguns alunos erraram porque eles acharam que esse aqui é o sulco central. E não, tá? Deixa eu apagar então. O sulco central é esse aqui. Ou seja, essa região aqui faz parte do giro pós-central, tá bom? Enquanto que, né, o asterisco aqui anterior ao sulco central é o giro pré-central. Mas essa daqui faz parte do giro pós-central, que é a área somestésica primária. Tá? Então é a área S1, é somestésica primária. Como a gente está na face medial, não pegou o homúnculo inteiro, né? Não, a gente especificamente a lesão, ela está especificamente nos membros inferiores. Então a pessoa vai ter um prejuízo na somestesia de membros inferiores. Tá? Se tivesse havido um comprometimento de todo o giro pós-central, aí sim pegaria o homúnculo todo, né? Inclusive até membros inferiores, né? Se for nele inteiro. Mas não, o asterisco era somente nessa porção medial, tá? Então é somente membros inferiores. Bom, vamos lá ver as perguntas. Uma lesão na região do lóbulo paracentral apontada pelo asterisco vai causar que tipos de sintomas no paciente? Então, alteração sensitiva de membros inferiores. Tá? Cuidado, não é motora, tá? Então não é motora. Alteração sensitiva de membros superiores? Não, porque só pegou a porção medial, tá? Do giro. Então, cuidado com essa aqui, né? E se tivesse feito uma lesão no lóbulo paracentral inteiro, aí ele teria tanto sintoma motor como também sensitivo, tá? Ele teria perda tanto motora como sensitiva. Bom, se for realizada uma análise da histologia do córtex da região acometida desse giro, encontraremos, né? Então, essa aqui, o problema é que o aluno que achou que era motor, ele errou essa aqui também. Tá, então ele é um córtex heterotípico, né? Ou seja, ele tem 6 camadas, aquelas 6 camadas, né? Quando a gente olha a citoarquitetura do córtex cerebral. Como ele é sensitivo, predomina a camada, ele é um isocórtex, né? Desculpa, então ele tem 6 camadas, fazendo dele um isocórtex. Como ele é sensitivo, predomina a camada granular, o que torna ele heterotípico, tá? Com predomínio de camada granular. Tá bom? Se fosse uma área motora, aí ele seria heterotípico, porque predominaria as camadas piramidais, seria então heterotípico agranular. E se ele fosse uma área supramodal, ou seja, que não é nem motora nem sensitiva, aí ele seria um córtex do tipo homotípico. Muito bem. A obstrução do ramo de qual artéria poderia levar à lesão apontada pelo asterisco, né? Então, essa aqui é a artéria cerebral anterior, tá? Lembrem-se de que a artéria cerebral que irriga a porção medial dos hemisférios telencefálicos são ramos da artéria cerebral anterior, tá? A face superolateral é que é irrigada pelos ramos da artéria cerebral média, tá? Mas a artéria cerebral anterior irriga a parte medial do telencéfalo, né? Dos hemisférios. Muito bem. A estrutura apontada pela seta preta é denominada, vamos ver qual que é. Esse aqui então esse aqui é o sulco calcarino. Tá? O sulco calcarino. Muito bem. Que é melhor visualizado na face medial do telencéfalo. Né? Não é na face superolateral, é na face medial que você melhor visualiza o sulco calcarino. Tá bom? Ó, a gente vê aqui. Então vejam aqui, né? Aqui você praticamente não vê o sulco calcarino. Só que na vista medial, aí sim, ele fica bem evidente. Muito bem. Vamos adiante. Essa aqui não precisa de feedback, tá? É uma questão bem anatômica, né? Depois pode pegar o livro, até mesmo no gabarito, e ver qual é qual, tá? São os núcleos da base.
Bom, e aí temos núcleos da base, né, ainda, porém agora o circuito motor dos núcleos da base. Então, um estímulo no subtálamo levaria a qual consequência no movimento? Então, vamos fazer aqui. Um estímulo no subtálamo, né? Então, vamos supor que você venha aqui e estimule o subtálamo. O que vai acontecer com o movimento? Bom, um subtálamo estimulado vai fazer mais estimulação no pálido medial, né? Então, vamos ter um pálido medial mais ativado. Um pálido medial mais ativado vai fazer mais sinapse no tálamo, que é inibitória. Logo, a gente vai ter um tálamo inibido, né? Mais inibido. Tálamo inibido não vai estimular tanto o córtex cerebral. Portanto, você vai ter uma hipocinesia. Hipocinesia, ou seja, queda do movimento. Tá? Isso aqui seria, então, algo contrário ao movimento, né? Que desfavorece o movimento. Tá bom? Vamos ver aqui o gabarito. Hipocinesia, né? Movimento reduzido. Bom, essa imagem agora. O giro acima do sulco destacado em preto é... Então, temos aqui o sulco destacado em preto, né? Que é o sulco temporal superior. E o giro que está acima dele é o giro temporal superior. Muito bem. Um paciente que apresenta paralisia, perda da função motora, pode ter lesão na região. Então, se é paralisia, é porque você está danificando a área, o córtex motor primário, tá? Que é o giro pré-central. Tá bom? Então, a lesão seria na área pintada em verde. Tomem cuidado, se você danifica a área secundária motora, que estaria aqui, né, a área pré-motora ou a área motora suplementar, tá aqui nos triângulozinhos roxos, você não vai ter paralisia. O que você vai ter é um movimento descoordenado, mal planejado, mas você vai ter movimento, porém mal planejado. Tá? Paralisia é problema de área primária. Um paciente que apresenta a incapacidade de reconhecer faces, né? Ou seja, ele enxerga, mas ele não reconhece faces, pode ter lesão na região destacada pela área pintada em azul. Tá? Mas e as cruzes pretas? Aí é cegueira, porque seria a área primária visual. Tá bom? É na área secundária visual que vai fazer com que ele não reconheça face ou objeto, depende especificamente de qual região dessa área secundária. Tá? Por isso, então, que é a pintada em azul. Porque o problema aqui é reconhecer faces. E assim, professora, mas se ele não enxerga, ele não reconhece face. Em neuro são coisas diferentes. Tá? Se ele não enxerga, ele é cego. Se ele enxerga, mas ele não reconhece, ele tem uma agnosia visual. Tá? São coisas diferentes. Uma lesão na região destacada por triângulos roxos pode levar o paciente a... Vamos lá ver quem são. Essa daqui então é a área motora secundária. Então ele vai ter uma falta na coordenação motora, tá? Mudança de personalidade? Não, isso aqui seria se fosse uma lesão em córtex pré-frontal, né? Aqui não, aqui é falta de coordenação motora. Um paciente que não compreende o que lhe é dito, mas consegue expressar as palavras com clareza, apesar de não fazerem sentido, deve ter lesão em qual região? No giro angular e supramarginal, né? São regiões que compreendem a área de Wernicke. Tá? Se a gente olhar aqui, ele está representado aqui pelas bolinhas azuis, tá? Então é a região da área de Wernicke, né? Onde você tem a compreensão da linguagem, seja ela lida, aí a informação vai vir aqui do lobo occipital, ou seja ela falada, aí a informação vai vir da área da audição primária. Tá? Então, qualquer tipo de linguagem, ela é compreendida na área de Wernicke, tá? Que fica bem nessa região aqui. Muito bem. Muito bom.